Todos sabemos que o passional ele tem um talento especial. Essa é uma frase dita diretamente por Evandro Lins e Silva, que foi o advogado que dividiu o Brasil com a sua tese no caso Doca Street, e esse é o caso que você vai ver hoje na Oficina Criminal. Quando nós falamos dos maiores casos de júri no Brasil, o caso de Doca Street e Ângela Diniz vai estar sempre no topo. Ele vem numa época em que a sociedade ainda estava aprendendo muitas coisas desses tempos atuais. Ao analisarmos esse caso, nós não podemos olhar com um olhar anacrônico, tentando colocar nossos valores de hoje no passado, mas nós podemos analisá-lo como um fator histórico, tanto do ponto de vista de aprendizado do júri, quanto para entender o que se passava na sociedade. Primeiro, vamos aos nossos personagens. Ângela Diniz, conhecida como a Pantera de Minas, é uma socialite carioca que já vinha de um casamento tumultuoso, se divorciou, porque na época nem existia a figura do divórcio, ela se desquitou do seu ex-marido, no qual o ex-marido ficou com a guarda dos filhos. Passava por uma época turbulenta na sua vida, obviamente, saindo do divórcio, é uma mulher que em 1970, aproximadamente, com bastante dificuldade de lidar com isso emocionalmente e socialmente. Descrita como elegante, carismática, uma pessoa aberta, uma pessoa alegre nos meios que frequentava, chamava atenção por onde passava. E do outro lado, Raul Fernando do Amaral Street, nosso empresário playboy, um homem conhecido pelos seus ciúmes, pela sua possessão com suas mulheres e, mais importante, na época que conheceu a Ângela, ainda era casado. Assim que entrou nesse relacionamento com a Ângela, também a mídia na época fez questão de levar isso aos quatro cantos. Quando falamos da relação dos dois, temos que entender. Doca Street era casado, a sua esposa à época fez uma festa em que a Ângela foi convidada e ali eles se conheceram. Pouco tempo depois se tornaram amantes e a paixão foi intensa e imediata. A mídia aproveitou o máximo que pôde disso, saindo em jornais, sendo amplamente divulgado. E esse relacionamento, até por esse início, a gente pode tentar imaginar, foi conturbado do começo ao fim. Em um momento eram juras de amor, no outro momento eram discussões. E tudo isso chegou ao final trágico que nós conhecemos. No dia 30 de dezembro de 1976, quase véspera de Ano Novo, esse relacionamento que vinha a trancos e barrancos em uma praia chamada Praia dos Ossos, em Búzios, no litoral carioca, teve o fim mais trágico possível. Ambos estavam em uma festa com amigos e ali houve uma discussão à vista de todos. Naquele momento, depois de muita discussão, a Ângela já deixou muito claro que ela queria encerrar esse relacionamento. Para ela não dava mais. À frente de todos, os amigos já sabiam, os visitantes já sabiam, e ela sai e vai para casa dela. Doca Street, não satisfeito com esse resultado, vai atrás com o pretexto de conversar e, chegando à casa de Ângela, a discussão só aumenta. Conforme a discussão aumentava, ficava cada vez mais acalorada, ambos se movem para fora da residência. Ângela se senta em uma cadeira próxima do muro. Doca Street saca um revólver e dispara 4 tiros no rosto de Ângela. Imediatamente foge do local, vai direto para um sítio da família em Minas Gerais e se apresenta à polícia quase uma semana depois do caso. O laudo confirma os tiros a queima-roupa no rosto de Ângela. Uma posição do corpo dela indica que ela estava realmente sentada, talvez levantou a mão em algum momento. A arma do crime ligada diretamente à Doca. E a perícia local indica pouquíssimos indícios de movimentação no local do crime. Então, difícil imaginar se teve alguma luta corporal, de algum tipo de defesa por parte de... Em provas testemunhais, tanto os vizinhos quanto aqueles que presenciaram a discussão na festa atestaram o barulho, as discussões e, obviamente, as testemunhas relataram que a Ângela disse que queria encerrar a relação. O que o Ministério Público pediu? Motivo torpe e com recurso que impedia a defesa da vítima, alegando que o Doca, ele praticou um ato deliberado, ele sabia o que ele estava fazendo, ele tinha total controle da situação. Por outro lado, aqui nós entramos na tese que dividiu o Brasil e que foi um marco no movimento feminista brasileiro. Entra em cena Evandro Lins e Silva, um dos maiores advogados criminalistas do Brasil, de uma oratória arrebatadora. No seu livro, A Defesa Tem a Palavra, é o primeiro caso que ele descreve. E qual que foi a tese dele? Que Doca agiu por legítima defesa à honra. Hoje essa tese não é nem mais aceita no Tribunal do Júri, você não pode nem mesmo falar dessa tese no Tribunal do Júri. O próprio STF definiu isso. Mas à época, completamente liberal. Qual que é o fundamento dessa tese que hoje parece absurda? Que Doca agiu com uma explosão
de emoções, que ele foi continuadamente dilacerado por humilhações da Ângela. E aqui nós até conectamos um ponto em que, em crimes passionais, não se pode dissociar a conduta da vítima com a conduta do réu. São completamente interligadas. E por isso a tese do Evandro Lins e Silva ganha força, porque ele diz explicitamente que foi pela conduta repetida da vítima que a honra de Doca foi ofendida e assim ele agiu em legítima defesa. Nesse cenário, chegamos a 1979, data do primeiro júri. O júri é acalorado. Respeito, eu exijo! Eu também, doutor! Exijo respeito! Eu também exijo, doutor! A justiça pública exige respeito! Eu também, doutor! Eu quero! E pronto, tá acabado! Eu exijo! Jurados majoritariamente homens. Uma verdadeira batalha entre o Ministério Público e defesa. E como desfecho desse julgamento, nós temos um veredito em que o réu é condenado pela sociedade à época por homicídio culposo, um excesso de legítima defesa. O homicídio culposo é aquele que não há intenção de matar, e o excesso de legítima defesa, que foi a tese acolhida, o que ela quer dizer? Doca Street poderia ter até mesmo espancado, poderia ter batido, e o excesso foi o homicídio. Perceba o absurdo. Pensando hoje nessa tese, o quão curioso é ela ter sido aceita. E o resultado social disso, ao olharmos o júri, parece ser uma mera expressão da sociedade à época. Popularmente, um homem que saiu ovacionado do tribunal do júri causou uma revolta em toda uma parcela de mulheres que geraram hoje a frase conhecida do movimento feminista, que é quem ama não mata. Tendo assim um julgamento que foi um marco do Tribunal do Júri no Brasil e também um marco social, que ele divide exatamente uma época em que a tese de legítima defesa da honra ela era aceita e que num segundo julgamento já não é mais. E chegando a esse segundo julgamento, em 1981, temos um clima completamente diferente. Tanto pela pressão social, apesar da mesma tese ter sido oferecida pela defesa, nós chegamos a um resultado completamente diferente. A tese de Evandro Lins e Silva perde força em todo o apelo social e nós temos uma condenação, 15 anos, dessa vez, por homicídio doloso. Reconhecendo, assim, então, a brutalidade do ato, a frieza com que foi realizado, tudo aquilo que a perícia e os fatos nos confirmam. E aqui eu trago o questionamento que exalta, talvez até o brilhantismo de Evandro Lins e Silva, e ressalto também que não façamos qualquer tipo de anacronismo com relação à sociedade da época e à sociedade atual. Mas será que do primeiro para o segundo julgamento foi efetivamente a sociedade que mudou, ou o resultado do primeiro júri é a soma do brilhantismo apresentado por Evandro Lins e Silva na sua tese? Se a tese não fosse tão relevante assim, será que seria necessário até mesmo o Supremo Tribunal Federal interceder e falar pelo jurado não se pode mais nem mesmo ouvir essa tese? Ou foi apenas uma mudança de entendimento social de valores sociais tão rápidos à época, numa questão de poucos anos? Em meio a esses questionamentos, cabe aqui até a gente refletir um pouco, pensar como isso seria julgado hoje. No momento que essa tese fosse dita hoje em qualquer tribunal do júri do Brasil, o júri seria imediatamente anulado, pena de nulidade, que é uma tese que não se pode nem mesmo ser mencionado, assim como diversas outras. Vale se pensar se o STF ele pode ou não falar pela própria defesa, se ele pode falar pela sociedade dessa. Aqui na oficina criminal nós somos completamente apaixonados por júri, isso não é segredo nenhum. Mas nós escolhemos esse caso porque ele nos ensina sobre limites. Quais são esses limites que nós temos como sociedade e como nossas instituições? Ele nos ensina sobre os limites da defesa e sobre os limites, no final das contas, sobre o próprio STF. Porque o STF, ao vedar, a deliberar que a defesa não pode falar, não pode argumentar sobre um determinado assunto, sobre uma determinada tese, ela está, no final das contas, limitando a própria sociedade
falando para a sociedade, você não pode pensar dessa forma. Eu quero falar necessariamente sobre esse caso, nesse ponto, que não devemos pensar assim, lógico, hoje é atroz, mas sim como um todo. O STF, ele tem a autoridade de falar para você como você deve pensar, como a sociedade deve aceitar ou não determinadas coisas. Me diz o que você acha sobre isso nos comentários. Na semana que vem eu te espero aqui e até mais.